Agora, 3 horas, 27 minutos pelo horário de Brasília. Na abertura do Alta Frequência, a gente falou do calor. Como a gente está sentindo mais calor e cada vez mais. Contrariando as expectativas dos cientistas, o mês de janeiro de 2025 foi o mais quente da história do planeta Terra. E por que eu tô falando em contrariar? Porque a gente está sob influência do Laninha, o fenômeno climático que costuma reduzir a temperatura global por meio do resfriamento das águas do oceano. A temperatura média mundial teve um aumento de 1,75 graus Celsius em comparação com a época pré-industrial, então antes da Revolução Industrial. Isso é o que aponta um levantamento feito pela União Europeia, que foi divulgado hoje. A temperatura do ar na superfície ficou com 13,23 graus Celsius de média e a gente pediu ajuda aos universitários. O pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, o Giovanni D'Olife, explicou pra gente os impactos e como essa surpresa trouxe um choque para os cientistas. Lá atrás, há um ano, a gente estava com El Niño, que é o fenômeno caracterizado por temperaturas da superfície do Oceano Pacífico acima da média, que é uma enorme área. E quando a gente fala de temperatura do planeta, considera-se toda a superfície do planeta. Bom, esse ano a gente está com a Laninha, o fenômeno oposto. Naquela mesma região, as temperaturas estão abaixo da média. Então não se esperaria uma continuidade desses recordes, né, mês a mês. Então isso tem surpreendido os cientistas, os pesquisadores e preocupam bastante. Tem surpreendido os cientistas, os pesquisadores e também a população. A nossa reportagem foi às ruas em Porto Alegre. O Juan Romero esteve pela capital gaúcha para tentar entender o termômetro para a população, e a Maitê da Silva disse que nunca viu um calor desse tanto. Foi essa a expressão dela. Dessa magnitude não, mas é muita água, né? Procurar ficar no local o mais arejado possível, né? E se cuidar. Dá para aguentar desse jeito que tá? Não, tá insuportável. Insuportável, essa é a palavra utilizada por outra moradora de Porto Alegre que foi com o Juan sentir como que tá a sensação térmica da capital gaúcha. Olha, esse calorão tá insuportável, né? Muito calor em Porto Alegre. Eu tive ontem, tava 42, de tarde foi para 44, né? Mas hoje até tá melhor, né? Não tá tão calor. Não tá tão calor, mas pode ficar ainda mais porque a região de Porto Alegre tá sob influência de uma onda de calor que não deve acabar por agora. Mas, segundo esse estudo da União Europeia, as áreas mais preocupantes são o sudeste da Europa, o nordeste e o noroeste do Canadá, Alasca e Sibéria, e aqui pra gente fica o alerta do sul da América do Sul. O estudo também chamou atenção para a incidência de temporais. Janeiro foi mais úmido do que a média, o que causou inundações ao redor do mundo. A gente estava falando sobre os impactos aqui em São Paulo, na região nordeste, no ano passado, claro, aquelas inundações históricas no Rio Grande do Sul. E essa mudança na temperatura da superfície pode parecer pouco, mas é mais do que o suficiente para mudar completamente a biosfera. A gente está falando de derretimento de geleira, o que aumenta o nível do mar, causa enchente, aí vai um ciclo completo. Lembrando que em 2015 os países fizeram um compromisso no Acordo de Paris para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Esse é o limite, segundo os cientistas, para que não haja um colapso. Mas, nos últimos 19 meses, em 18, a gente teve um aumento acima da média do que é considerado ideal, e também tem toda uma questão geopolítica. Os Estados Unidos estão em processo de saída desse acordo. Foi um dos primeiros decretos do presidente Donald Trump. No final do ano, o Brasil vai ser o palco das discussões climáticas com a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, em Belém, no Pará. Ontem, o chefe de assuntos climáticos da ONU, Simon Stiell, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O repórter da Band em Brasília, Túlio Amâncio, falou que, claro, com certeza, a COP, as mudanças climáticas, todos esses foram assuntos dessa reunião de ontem à noite. O representante da ONU, que segue em Brasília, a gente acompanha, então, os impactos e quais vão ser os principais destaques na COP sobre toda essa mudança climática que a gente vem sofrendo e sentindo na pele. Agora 3 horas e 31 minutos.